Olá, caras e coroas, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, dessa loucura aqui. E hoje é um curta, talvez um episódio mais curtinho que eu vou fazer, até porque eu tô no meio do expediente, né? No meio do trabalho. Então eu tenho que aproveitar aí os poucos minutos que me faltam para conversar um pouco com vocês e falar sobre algo que eu não costumo dizer aqui, né? Bem, a gente sabe que a vida não tá nada fácil, que tá tudo um grande rebuliço por aí, que parece que tá tudo dando errado no mundo como um todo, né? Deixa eu só beber aqui uma aguinha. E o que acontece, né? Você acredita e começa a ter problemas, né? Por conta do mundo mesmo. Você acredita que o mundo tá assim de pernas pro ar e isso começa a afetar em certas coisas da sua vida, né? É um pouco inevitável, né? Porque você tem suas crenças, seus achismos, né? Seu modo de querer que o mundo funcione. E eu acho que não tá muito legal para quase ninguém. Não interessa a sua ideologia, o seu lado político, a sua religião, a sua cor, orientação sexual, qualquer coisa. Eu acho que se criou um mundo, de uns anos para cá, se criou um mundo onde as pessoas não conseguem mais ser felizes. De fato. Mas muito além de não ser feliz, e eu não tô aqui para falar de felicidade hoje, as pessoas não conseguem ter paz com elas mesmas, sabe? Como assim não ter paz consigo mesmo? Por exemplo, a gente sabe que tem que fazer algumas coisas da nossa vida, né? Mas ultimamente tem sido cada vez mais difícil de conseguir fazer essas coisas para nossa própria vida, não é para o mundo, não, para nós mesmos. E a gente se cobra porque eu acho que todo mundo se cobra em um determinado nível. Tem gente que não tá nem aí para nada. Mas eu não espero que essa pessoa que não esteja nem aí para nada seja o meu público, sabe? Tem muita gente que não liga realmente para bosta nenhuma, não tá nem aí pro dia de amanhã. E só tá vivendo hoje. Gastando mais do que tem, se endividando, vivendo de ostentação, só quer saber de curtição, não tem responsabilidade com nada. Cara, cada um com a sua forma de viver. Se ele acha que é uma forma digna e honesta de se viver, ok, beleza, é isso. Mas pra gente, vamos agora falar brincadeira de gente grande, né? Pra gente que leva o mundo um pouquinho mais a sério, a gente tem algumas responsabilidades com os outros e com nós mesmos. E essas responsabilidades, elas vão sufocando a gente conforme o tempo passa. Porque a gente se cobra com coisas que a gente deveria ter feito, deveria estar fazendo e não consegue fazer, né? Então é o seguinte, cara. O mundo, eu enxergo da seguinte forma. Vamos lá. Porque eu acho que eu fiz toda essa introdução, toda essa base para falar sobre isso. Eu enxergo o mundo, pelo menos as minhas obrigações e desenvolvimentos que eu preciso ter, como 5 aspectos, 5 pontos principais. Daí vão se desdobrando outros, né? Vamos começar. Existe para mim esses 5 pontos que são corpo, mente, espírito, espiritual, religião, qualquer coisa assim que você acredita nesse caso. Corpo, mente, espírito, profissional e relacionamento. E para mim é muito fácil descrever esses 5 pontos para mim. Eu acho que se a gente tiver esses 5 pontos da nossa vida em equilíbrio, satisfeito com isso que a gente tem, né, a gente tá talvez perto de ter uma plenitude, de ter uma paz, sabe? Perto. Eu não sei se
a gente realmente, de fato, ter uma paz quando encontra equilíbrio nesses 5 pontos, porque a minha vida hoje não está equilibrada dentro desses 5 pontos, sabe? E eu acho que a vida de muitas pessoas não está equilibrada nesses 5 pontos. A de quase ninguém ultimamente tem. Porque principalmente o ponto mente está lascado de muita gente. Mas o corpo também. O corpo também está cobrando. Você está com dor, você está com problemas de saúde, que você sabe que existem, sabe? Você tem problemas no corpo, na mente, no espírito, no espiritual, na sua religião. Ah, eu não tenho religião, eu sou ateu, eu não acredito em espírito, eu não acredito em nada. Ok, é menos um ponto para você. Só que é que tá, cara. Quando você tem fé, acredita no divino e acredita num espiritual que seja para sua vida. Quando eu falo espiritual é qualquer religião, ok? Não que seja espiritismo, não que seja uma religião em específico. Qualquer religião, qualquer uma, vai tratar do mesmo aspecto, basicamente. Se você acredita que não, aí é com você. Mas qualquer religião trata do espírito, do corpo, da mente, de relacionamento, de profissional, basicamente da mesma forma. E é sobre isso que eles falam com a gente. E é sobre isso que eu venho ouvido dizer na minha vida durante esse tempo todo, cara. Eu sou uma pessoa que tem a minha religião e já tenho a minha religião durante muito tempo já, sabe? Eu não sou uma pessoa que sou religioso depois de ter feito um bando de merda pelo mundo aí, como muitos, e que hoje estão julgando outras pessoas. Não. Até porque a minha religião não bate com isso, né? Nenhuma bate. Mas a gente sabe qual é a religião que tem o hábito de entrei nela, agora que eu tô dentro dela, eu posso julgar o mundo todo aí ao redor. Então, né? A gente sabe. Não preciso citar nomes. Até porque vai que você é dessa religião, você vai ficar ofendido. Mas talvez você fique ofendido porque a sua postura não seja essa. Mas não quer dizer que a sua religião não seja assim. Você sabe que é. Você sabe que as pessoas dessa religião são assim. A religião não é assim, as pessoas dela são. Né? Enfim. Se você é espiritualizado, é bom porque é uma fé para você se segurar ali quando o corpo, mente, profissional e relacionamento tá dando errado. Quando o corpo, mente, profissional e relacionamento tá dando errado, só te sobra fé. E eu já passei por isso diversas vezes na minha vida, de só me sobrar a fé. Cara, eu já passei por eventos, eu tenho 28 anos, eu já passei por eventos que me testaram até o meu limite. E eu superei o meu limite, eu facilmente me vi perdido mesmo. E se não fosse a fé que eu tenho, hoje eu não estaria bem, sabe? Digamos assim, pelo menos com a minha mente não estaria bem. Eu poderia recuperar meu financeiro, poderia recuperar várias coisas, mas não estaria bem com a minha mente. Por que pra mim o financeiro não é um lado? Porque o financeiro a gente conquista através do profissional, de um monte de coisas. E o financeiro é algo para comprar coisas materiais. Então não entra pra mim nesse mérito de você estar em paz. O dinheiro te faz ter paz? Assim, faz pra caramba. Mas mais um corpo são, uma mente sã te faz ter paz do que dinheiro. Mais um espiritual sã e um relacionamento muito bom te faz ter paz. Mais até do que o dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não tem paz. Ah, que papinho hipócrita, porque todo mundo quer dinheiro, você também quer dinheiro, você trabalha pelo dinheiro, todo mundo faz tudo pelo dinheiro. Sim, mas o dinheiro não me faz. E cara, entenda uma coisa, o dinheiro é importante, é ele que paga suas contas, sim, mas não é ele que dita o ritmo da sua vida e nem se você vai ser feliz ou não. Porque se você não é feliz tendo corpo bom, mente boa, relacionamento bom, espiritual bom e profissional bom também, mas não tá ganhando tanto dinheiro no profissional e só te falta isso, cara, na verdade não te falta mais nada. Você só precisa entender que, assim, às vezes você vai ganhar muito dinheiro,
Mas nem sempre você vai ganhar tanto dinheiro assim na vida. A vida é feita de pessoas que não ganham tanto dinheiro assim. 90% das pessoas no mundo não ganham tanto dinheiro assim. Uns 10% que aproveitam de ganhar bastante dinheiro, o que seria talvez a padrões brasileiros ganhar acima de uns 10 mil. Sim, com 10 mil aqui no Brasil você já está muito bem. Muito bem. Ah, Leandro, mas você não é rico. Não, não é rico, mas te garanto que necessidade de boca você não passa. Necessidade... Alguém me ligou aqui. Tem que me ligar na porra da hora do vídeo. Vai tomar no cu, filha da puta. Nem sei quem é. Mas como não tem número, eu sei que não é minha mãe, não sei que não é ninguém importante. Então dá pra eu xingar à vontade. Não quero saber. Entendeu? Isso é paz interior, paz de espírito, né? Se não é minha mãe, que se foda. Pronto, viu? É assim que a gente constrói uma paz. Bem, brincadeiras à parte, voltando aqui. Cara, talvez 10 mil não vai te fazer passar necessidade de boca. 10 mil não vai te fazer ter tanta dificuldade em relação a coisas simples na vida. Um atendimento médico que dá pra você ter um plano de saúde. Coisas simples, sabe? Resolve questões simples da vida. Você começa a viver e não mais a sobreviver a partir de ganhar 10 mil. E aqui no Brasil e no mundo, aqui tô dizendo assim, a nível Brasil, 10 mil seria equivalente a, sei lá, a 50 mil dólares lá de fora, ou a 600 mil ienes, sei lá, nem sei qual é a conversão da moeda, 1 milhão de kwanza lá da Angola, e todo mundo tem lá a sua taxa lá de conversão. É só tu pegar lá 10 mil e converter pro país que você acha que seria 10 mil. Não é exatamente só a conversão da moeda, é o que 10 mil pode te proporcionar, que no Brasil te proporciona, que em outro lugar também pode proporcionar. Às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa ganhando um salário que seria considerado um salário simples, seria considerado uns 2 mil de salário aqui no Brasil, que é um salário acima do mínimo, mas simples. Às vezes, com esse salário, nos Estados Unidos, você consegue ter um plano fuleiro, um carrinho meia boca e não passa necessidade de boca e vive uma vida digna. Aqui no Brasil você precisa de 10 e não de 2, entendeu? É só pra... Ah, mas se converter 2 mil dá 10 mil dólares e tudo mais. Mas os caras lá ganham dólar por dólar. O salário deles não se for converter então o salário aqui do brasileiro, vamos dizer assim, 1.500, o salário dele não é 300 dólares por mês. Sabe? Se aqui um brasileiro tem salário mínimo 1.500, seria equivalente, a moeda hoje está 5 e pouco, vai lá, tô arredondando para 5. O salário mínimo lá dos Estados Unidos não é 300 dólares. Então, é isso que muitas pessoas se perdem. Pô, porque lá fora você tem que converter. Ah, 2 mil dólares é 10 mil reais aqui. Sim, mas o salário do cara lá não é 300 dólares por mês, salário mínimo. O cara lá ele ganha 2 mil dólares de salário mínimo, 3 mil dólares de salário mínimo. E aí é 10 mil reais daqui. É lógico que o poder de compra dele vai ser maior também. Por conta disso. Ele vem aqui pro Brasil, ele é rei. Sabe? E o cara que ganha 10 mil dólares lá nos Estados Unidos, ganha 50 mil reais aqui. Fazendo uma comparação bem escrota, tá? Porque não é precisa, não. E, enfim, é só disso que eu tô falando, mas eu saí um pouquinho do tema agora só pra dar uma desopilada, né? Mas, no geral, cara, as pessoas acham que o dinheiro realmente tem esse poder, e ele te dá sim a dignidade de viver e não mais sobreviver. E é só a gente que sobrevive, que está abaixo desse salário de 10 mil, sabe o quão angustiante é essa corrida dos ratos. E isso é 90% do Brasil. Então esse podcast talvez não atinja o cara que faz faculdade na USP, na PUC aqui do Rio, que papai ganha muito bem e tudo mais. Mas vai atingir 90% do Brasil com força, irmão. Porque 90% do Brasil não ganha 10 mil reais. E tá sobrevivendo, não tá vivendo. E para você que tá sobrevivendo e não vivendo, a gente sabe que o dinheiro sim resolveria muitos dos nossos problemas. Porque na verdade a gente já tem um corpo bom. Tirando você que tem aí uma ou outra doença. E se você não tem, aí que tá, cara. Toda a conclusão é isso aqui. Olha só, a partir de agora, 14 minutos e 40 segundos, a conclusão é essa. A gente precisa ser grato pelo aquilo que a gente tem.
A gente não consegue controlar tudo da nossa vida, mas a gente precisa ser grato por aquilo que a gente tem. E talvez enxergar e se propor as coisas mais simples, sabe? Tem coisas que não estão dentro do nosso controle. Você vai entender. Você tem um corpo são? A maioria das pessoas tem. Mesmo que seja mais gordinho, que seja magricela demais, eu sou magro demais, mas o meu corpo é bom, funciona, entendeu? Eu consigo comer, eu consigo fazer minhas necessidades, eu consigo ficar em pé, deitar, correr, tenho força para levantar as coisas mesmo sendo magro, tenho força para trabalhar com o que eu trabalho aqui, então bom, tá ótimo, está ótimo, entendeu? Não tenho nenhum problema muito grave, uma alergia aqui, outra ali, uma dor no ombro que vem de anos trabalhando, algo assim, tudo coisas pequenas que dá para resolver. Então eu tenho que ser muito grato todos os dias pelo corpo que eu tenho, porque sim, ele vai se deteriorando conforme o tempo e uma hora eu não vou ter mais o corpo que eu tenho hoje com 28, entendeu? A minha mente, eu hoje não sou diagnosticado com nenhuma neuroatipicidade que sim, não é que limita, mas dificulta muito a nossa vida, algumas até são limitantes sim, sabe? Eu não tenho TDAH, eu não tenho autismo, não tenho nenhuma neurodiversidade, que para mim ter uma neurodiversidade nunca vai ser algo bom de ter, nunca vai ser algo legal de ter, apesar das pessoas acharem que pela pessoa receber um LOAS por ter TDAH, por ter autismo, por ter algo assim, o cara tá tendo uma enorme vantagem. Não, se o cara realmente tem TDAH, autismo, todos esses problemas aí, cara, não tem vantagem nenhuma em receber isso. Não tem vantagem nenhuma. É uma merda. Eu sou satisfeito com a minha mente funcionando bem, sabe? Se eu não conseguisse lembrar de coisas tão simples, tão básicas, se eu fosse na geladeira para pegar algo que alguém me pediu há 2 segundos, fosse abrir essa geladeira, esquecesse, voltasse, e a pessoa falar, pô, tu não pegou... E toda vez isso acontecer na tua vida, durante a sua vida inteira, isso é muito cansativo. Se o meu cérebro trabalhasse os dois lados de uma maneira intensa, não conseguisse prestar atenção e focar em nada, isso seria muito cansativo. Mesmo aí você precisa usar de fármacos, remédios para controlar isso, sabe? Não é legal. Não é legal. Então eu tenho uma mente sã. A minha mente, às vezes... E quando eu falo de mente, não é só mente por mente mesmo. É mentalidade também, sabe? A gente, às vezes, tem uma mentalidade de se limitar, de achar que a gente não é feliz, sabe? Por essas coisas mesmo, porque a gente acredita que é o dinheiro que vai fazer a nossa felicidade, que é tal coisa que vai fazer a nossa felicidade, e a gente não consegue ser grato por essas coisas que não são pequenas. Tem muita gente que não tem um corpo são. Tem muita gente que não tem uma mente sã. Sabe? Tem muita gente que tem um espiritual fudido. O meu espiritual não está perfeito. Realmente não está perfeito no momento. Apesar de eu falar com vocês que eu sou uma pessoa espiritualizada, ele não está perfeito no momento. Mas ele está longe de estar naquela pendura que já esteve algum dia. Hoje eu vivo bem, cara. Eu hoje vivo bem. Dá para sobreviver. Então, e eu sou bem resolvido em questão da religião que eu sempre tive, entendeu? Não me vejo em outra religião, sou satisfeito, sou grato, entendo os conceitos da minha religião, estudo sobre a minha religião, e eu acho que isso me basta. Não tem que, mas a religião do outro me ataca, mas isso, mas aquilo, foda-se, simples assim. Irmão, problema todo mundo vai ter, e é isso. Profissional. Eu hoje estou no melhor dos mundos profissionais? Não, mas já estive muito pior. Eu posso até realmente ter alguns problemas aí profissionais. E realmente eu sei que tem. Hoje eu não trabalho com aquilo que eu gosto, não trabalho com aquilo que eu estudei para trabalhar. Eu sempre falo isso, que a pessoa que trabalha com Uber, com aplicativo, né, seja a época que foi, é porque alguma coisa não deu certo na vida dela, sabe? Às vezes tem a pessoa que não tem a capacidade de fazer nada, e só tem uma CNH e o papai e a mamãe deu um carro, alguém fez alguma coisa, e ele conseguiu um carro, já tem uma boa renda, não um cara tão fudido assim. Mas eu, que vim de baixo, fudido, vim de comunidade, passei o pão que o diabo amassou e tal, e, cara, pra mim hoje ter um carrinho não é qualquer coisa, se torna-se uma conquista, porque carro aqui no Brasil hoje em dia é caro pra caralho. Manter carro também é caro pra caralho. Não vamos dizer que é fácil, porque não é. Não é.
vamos dizer assim, demagogia a pessoa dizer que porque às vezes a pessoa ela não percebe que ela tem uma realidade que ela consegue ter um carro melhor. Mas as pessoas que realmente vêm de baixo, elas sabem a dificuldade que elas passam para ter o primeiro carrinho delas. Para tirar a CNH. Porra, juntar R$2.000 para tirar a CNH para a maioria das pessoas não é qualquer dinheiro. Pergunta se a pessoa hoje tem 2.000 na conta. A maioria dos brasileiros, 95% dos brasileiros, hoje em dia não tem R$2.000 na conta. Porque é difícil de juntar esse dinheiro, cara. É difícil. Digo ter, mas não para pagar tal conta. Ter juntado para ele, sabe? Ter uma reserva de emergência para ele. Não tem, a maioria não tem mesmo. E é lógico que isso vem melhorado durante os últimos anos. Vem. E é excelente que isso vem mudado. Mas, no geral, cara, é assim que o mundo e o Brasil funcionam. No mundo também é assim. A maioria das pessoas não tem dinheiro guardado e tal. No mundo é assim. Não se engane. Tá? Porque às vezes vendem um negócio como se só o brasileiro fosse o pior, só o brasileiro é o mais burro e tal. Não, o mundo inteiro é assim, velho. Mas não se importa com o mundo, foca em você. Não se importa com o brasileiro, foca em você. Sabe? Foque em você. Você tem corpo bom, mente boa, espiritual resolvido, eu acredito que você tem uma religião. Você tem um profissional que pode não estar fazendo tudo que gostaria, mas você está melhor do que muitas pessoas que ganham salário mínimo. Tá lá num Ceasa 4 da manhã se matando, tá lá no Atacadão pra ganhar uma porra do salário mínimo se matando. Eu acho que você tá melhor do que essa galera, né? Então, se você já está melhor do que essa galera, que bom. E se você é essa galera, cara, faz das tripas coração pra sair desse inferno aí que você tá. Porque isso que você tá passando é um inferno na sua vida. E sem necessidade, ok? E assim, vamos lá. E aí sobra os relacionamentos. E por que eu deixei relacionamento no final? Porque aí é um requisito, né? É uma das coisas que eu dou importância na minha vida, que para muitas pessoas é problemático, é problema, porque envolve várias camadas. Amizade, seu relacionamento com seu cônjuge, para quem não sabe o que é cônjuge, marido, mulher, tá? Namorado, namorada, esposa, marido. Essas convenções hoje em dia estão bem diferenciadas, né? Então, seu cônjuge é mais fácil falar, sabe? Que é o seu parceiro ou parceira. Tenha o relacionamento com a sua família. Não são só os amigos e seu cônjuge, também tem a sua família, pai, mãe, irmãos, pessoas assim em geral. E no geral, todo mundo tem problema com relacionamento, seja com familiar, no relacionamento com seu cônjuge ou com amigos. Todo mundo tem ou vai ter algum problema. Às vezes a pessoa fala, não, minha vida toda é maravilhosa. Cara, bota a mão pro céu, porque relacionamento é uma coisa que até rico tem problema. O cara pode ser milionário, Elon Musk talvez tenha problema com a família dele, com os amigos, ou com a parceira dele. E isso é uma coisa que é a única coisa que pode variar a qualquer dia, a qualquer hora. Por exemplo, hoje eu tô bem com a minha esposa, acordamos bem, levei ela para resolver um negócio na rua, voltei, comecei a trabalhar. Estamos bem. De repente ela pode falar alguma coisa, a gente pode começar a discutir. De repente eu posso falar alguma coisa, pode começar uma discussão. De repente pode acontecer algo nas nossas vidas que pode causar tristeza na gente. De repente algum amigo pode vir e falar uma merda, fazer uma fofoca. De repente o seu familiar pode morrer e você pode entrar na divisão de bens e você vai descobrir que seu irmão que você considerava, sua irmã, seus primos, seu pai, seu tio, seu avô, é tudo um bando de filha da puta. De repente seu mundo pode mudar. Então a família é sempre algo muito imprevisível. Família no geral e amigos são muito imprevisíveis. Amigos também são. Eu me cerco de boas amizades. Será? Você acredita. Mas às vezes essa boa amizade que você acha fala mal de você por trás. E é complicado, cara. Você não sabe mesmo lidar. Então vou me afastar de todo mundo que vou resolver um problema. Também não é assim, sabe? A gente pode contar com outras pessoas. A gente pode contar. E tem um bombeiro aqui passando na rua. Bem, eu esperei ele passar, né? Dei uma pausa aqui rápida para não fazer uma barulheira. Porque ele passou e realmente estava fazendo barulhão. Então, assim, para finalizar, o dinheiro, ele vai resolver um problema com a sua esposa? Alguns sim, porque hoje eu tenho muitos problemas com eu e a minha esposa, eu e minha parceira, que são de ordem financeira. E se a gente tivesse dinheiro, estaria resolvido.
Na verdade, 90% dos nossos problemas se resolveriam se a gente tivesse a condição que a gente queria. E não é muito dinheiro não, tá? É só o dinheiro suficiente para resolver isso. Mas isso pra mim não é exatamente um problema que vem do relacionamento, vem da ordem financeira. E cara, se todo problema que você tem na sua vida é dinheiro, irmão, agradece, arregaça as mangas e corre atrás. E é isso. Aproximadamente um mês, tem um pouquinho mais do que um mês, eu gravei um áudio pra mim mesmo e não postei aqui, falando sobre as 5 coisas que eu preciso melhorar na minha vida para o mês de maio. Você vê que foi bem no iníciozinho de maio. Então tem um pouquinho mais de um mês agora. A gente tá no começo de junho, sabe? Tem um pouquinho mais de um mês. E cara, eu vi que algumas coisas começaram a se ajustar. Eu ainda não tô fazendo tudo o que eu queria pelo meu corpo, ainda não tô fazendo tudo o que eu queria pela minha mente, apesar de eu ter feito uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era ler um livro completo. Eu li agora esse último mês rapidamente um livro, sabe? Rapidamente não, né? Porque eu acho que um mês para ler um livro é um tempão, mas para mim, para a velocidade de leitura que eu tenho, pro tempo que eu tenho disponível para ler, eu acho que tá bom. Eu lia meia hora antes de dormir, era minha leitura para dormir. E foi bem, foi legal, foi ótimo, sabe? Foi muito bom fazer isso melhor do que ficar rolando rede social. Acho que isso fez uma limpeza na minha mente muito boa, sabe? Inclusive, eu acho que isso me deu mais motivação para certas coisas, principalmente que o livro é um personagem que tem que passar por certos problemas e tal, e a conclusão desse livro, que é uma saga de 4 livros, mas o primeiro livro é muito, tem uma reviravolta no final muito grande e umas lições muito grandes no final para você aprender, entendeu? E eu acho que é muito legal. Eu já tinha lido esse livro há uns 15 anos atrás. E hoje eu voltei a ler porque eu falei, cara, não, esse livro ele merece minha atenção sim. Hoje, como um adulto, eu ler ele e tirar uma conclusão diferente da que eu tirei há 15 anos atrás. Talvez há 15 anos atrás eu não ia prestar atenção em certos elementos desse livro que hoje eu prestei atenção. Então é isso, cara. Enfim. Eu falei sobre o meu profissional e eu acho que, apesar dos pesares que eu passei nesse último mês de maio, que, cara, foi um mês muito desafiador para mim, apesar dos pesares, só não foi pior do que abril. Abril foi muito pior, mas maio também foi muito desafiador. Mas apesar dos pesares, né, eu ainda tenho que agradecer, porque consegui trabalhar, consegui honrar com todas as minhas contas, todos os meus compromissos? Não. Isso me tira o sono? Sim. Isso me deixa estressado? Sim. Isso me deixa mal. Eu queria pagar todas as contas, fazer tudo certinho, ganhar um dinheiro suficiente e tal, mas eu sei que eu tô perto, eu tô no caminho certo. É só continuar. É só botar em prática tudo que eu tenho em mente, sabe? E é isso, cara. E sobre profissional, foi bem resolvido. Meu relacionamento não tá na pior fase, agora tá tudo bem com a minha família, com os meus amigos, com a minha esposa, tá tudo bem, sabe? Então, relacionamento profissional, corpo, mente, até o espiritual, eu passei alguns perrenguezinhos aí, mas eu comecei a encaminhar algumas coisinhas do espiritual esse último mês, que eu nem esperava. Então a minha vida melhorou um pouco do último mês para agora, em um mês. Os planos que eu fiz, eu tive uma leve melhora em quase tudo. Inclusive no corpo, eu praticamente não consegui fazer nada do que eu queria fazer, que é realmente começar a me exercitar e tal, fazer tudo o que eu preciso fazer, até para ter menos dores no corpo, ter um dia a dia mais tranquilo de trabalho e tal. Mas eu consegui fazer uma coisa, além de dormir melhor por conta, eu acho que da leitura, né, que ajuda também na mente, eu tô conseguindo me alimentar muito melhor, cara. Então, a primeira coisa eu fiz, eu tô me alimentando melhor, inclusive até ganhei mais peso. Sabe? Pra mim, a minha dificuldade é ganhar peso, não perder. Eu sou aquele ectomorfo brabão mesmo. Espirrou, perde 2 quilos. Entendeu? E pra ganhar 2 quilos tem que comer 5 quentinhas. Entendeu? E eu tenho até fome, mas porra, 5 quentinhas é foda. For pra almoçar nesse ritmo, assim, eu tô dando exemplo esdrúxulo, tá? Mas se for pra comer pra caramba, eu consigo comer pra caramba, só que é difícil realmente de ganhar peso. Só que agora acho que eu tô comendo melhor, com mais qualidade, as coisas certas pra me fazer ganhar peso. E é isso, cara.
Então eu acho que eu consegui resumir bastante. Eu acho que eu falei até muito mais. Eu falei que ia fazer um episódio curto e não falei, mas eu acho que o assunto ficou muito bem desenvolvido. Eu tô satisfeito pra caramba com esse episódio. Pela primeira vez em muito tempo eu tô. Então esse aqui com certeza vai ao ar, porque vários outros eu não gravei. Quer dizer, vários outros eu gravei e não foi ao ar. Eu gravei e falei, não ficou tão legal. Não ficou tão legal. Mas esse eu tô muito satisfeito, cara. Então, quem assistiu aí até o final, porra, vocês são foda. E é isso. Até a próxima.